Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. É uma notícia triste. O Wesley, para quem não me conhece, vários jornais deram essa notícia, jornais do mundo inteiro deram essa notícia. Não seremos nós que vamos ficar de fora. É triste, pois eu queria fazer uma matéria para esse artista, ainda em vida. Claro, nada impede que tenhamos matérias sobre esse artista no futuro. Ele, ao meu ver, ele cumpriu muito bem a sua meta aqui na Terra. Se hoje existem esses diversos canais de YouTube, revistas, nós devemos bastante a ele. Vamos falar aqui com tristeza, mas vamos ter que falar do adeus do Stan Lee. Esse cara que ele incentivou toda uma geração de desenhistas, roteiristas, escritores de livros, cineastas, roteiristas de cinema. E as pessoas vão falar, mas ele é um cara muito importante nos quadrinhos, não apenas nos quadrinhos, nos cinemas também. Eu gostaria demais que a academia tivesse dado para ele, em vida ainda, um Oscar pelo conjunto da obra. Sim, ele merece bastante, o Stan Lee merece bastante um Oscar pelo conjunto da obra. Poderia dar para algum produtor da Marvel, da própria Disney. Eu acredito que eles receberiam de bom agrado realmente. O Stan Lee é um cara, lógico que existiram diversos roteiristas antes dele e depois dele. Claro que cada um tem sua devida importância. Mas um canal como o Reavaliando, ele não estaria agora no ar se não fosse essa criatividade do Stan Lee, essa vivacidade que ele colocou nos seus personagens. É uma coisa, eu fico olhando hoje tantos youtubers, tantos canais, tantos fãs de quadrinhos brigando por bobagem. O próprio Stan Lee, eu acredito que ele não apoiaria essa bobagem de você ficar brigando, a Marvel é isso, a DC é isso, você é Marvete, você é DCnauta. Isso não deveria existir, porque ao meu ver, existe sim uma competição. A competição é saudável, você tem que ter competição em todas as áreas, isso só vai deixar o seu trabalho mais rico. E o Stan Lee é um cara que vem lá da época da depressão, a depressão norte-americana. Ele passa por várias e várias dificuldades financeiras. Aqui é uma foto dele, eu acredito que em algum museu, alguma exposição em Nova York, com o Homem-Aranha. No fundo tem o Thor, não sei se vai dar para vocês verem. E é um cara que tudo que você vê refletido no Homem-Aranha está no trabalho dele. Isso que era o bonito no trabalho dele. Eu fico vendo vários fãs de quadrinhos, parece que eles não pegam a mensagem principal dos seus personagens, porque eu olho, você tem que olhar o desenho, claro que o desenho é importante, mas se você não pegar a essência do personagem, não adianta você ler, não adianta você ver o filme, se você só prestar atenção naquilo, para depois, só naquilo que eu falo, nos efeitos especiais, nas coreografias, você tem que ver o por trás daquele personagem. Stan Lee, em um documentário que eu vi, ele fala que serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu com vários diretores, roteiristas na unidade dele. Ele escrevia textos para os soldados norte-americanos não pegarem doenças venéreas naquele período, né? Porque o soldado ia para um porto, ia para uma base, uma cidade devastada, ele queria farrear. O exército percebeu esse talento que o Stan Lee já tinha com a escrita. Ele vem de uma época onde não se podia dizer que era escritor de quadrinhos, era uma coisa muito, muito marginalizada. Ele sofreu bastante com o código de ética que tinha nos Estados Unidos, o Code Autorizate. Ele morava num prédio, os vizinhos dele o incomodavam. O que você é? Qual é a sua profissão? Do que você vive? Até ele dizer que trabalhava com quadrinhos era uma coisa muito penosa. Stan Lee por vários e vários anos trabalhou com pseudônimos, fazendo revistas tipo Ert, Gasparzinho, Looney Tunes, não que eram erradas, mas era um meio de sobrevivência. Ele queria muito escrever um livro, ele nunca realizou esse desejo dele. Mas eu fico olhando, o Stan Lee é um cara que, ao meu ver, ele é importante como o Walt Disney, é um outro cara aqui que nós nunca abordamos como deveria para um reavaliano. É um cara que criou universos, tem
essas pessoas mais novas, ou até mesmo mais velhas, elas vão no parque, nos Estados Unidos, do Walt Disney, para elas é o parque. Não é apenas o parque. O parque é uma extensão de todo o talento que teve do Walt Disney. O próprio Stan Lee, ele falou em uma entrevista que o ídolo dele era, e não só dele, de vários da sua geração, era o Walt Disney, porque eles ficavam fascinados. O Walt Disney criava todos aqueles personagens maravilhosos. Se você for olhar, é quase a mesma coisa que o Stan Lee vai fazer com a Marvel moderna. O Steven Spielberg é um cara aqui que nós lutamos bastante pelo cinema dele. George Lucas, George Romero, que também faleceu. E é uma dificuldade que eu vejo até hoje no Brasil, essa luta de se criar universos. Porque, ao meu ver, é mais importante você ser criativo do que culto. Parece que no Brasil nós temos esse problema de ser uma pessoa muito culta, tal, sendo que a pessoa quer ver criatividade. Eu fiquei vendo, eu não vi os outros jornais, eu não posso dizer porque realmente eu não vi. Eu lembro que quando o Superman completou 80 anos, nós fizemos um vídeo aqui, a única TV aberta que falou dos 80 anos do Superman foi a Rede TV. Uma vergonha para redes tão poderosas como o SBT, Globo, Bandeirantes. E ontem eu vi apenas na Globo. A Globo foi um gesto bonito e ao mesmo tempo oportuno da Globo, pois vários diretores, roteiristas morrem, a Globo não passa seus filmes, seus desenhos. Ela só passou ontem o Homem-Aranha por causa do contrato. Ela tem um contrato com os filmes da Marvel, da Sony, da Disney, da Paramount, para ela fica mais cômodo. Mas que bom que ela passou o Thiago Leifert antes, falando lá do Homem-Aranha e tal. É um gesto bacana. Os jornais transmitiram muito bem essa cobertura, né? Essa triste perda para o mundo dos quadrinhos, para a cultura em geral, para a cultura pop em geral. E o Stan Lee é um cara que ele é estudo de documentários nos Estados Unidos. Tem esse documentário aqui, Com Grandes Poderes, a história de Stan Lee, a incrível história por trás do verdadeiro super-herói. É uma pena que esse DVD não exista aqui no Brasil. Eu fui ver hoje o jornal da... Qual é aquele? Jornal Hoje, aquele que passa lá. Os caras falaram que o Capitão América foi criado por Stan Lee, não foi. Talvez o Capitão América moderno, quando ele já vai para a Marvel moderna. E o Stan Lee, ele sabia reconhecer também a importância das concorrentes. Eu já vi um documentário sobre o Super-Homem, quando saiu o Super-Homem do Brandon Routh. Infelizmente esse DVD não existe aqui no Brasil, podemos até abordar futuramente. O Stan Lee falava da importância do Super-Homem, por que esses personagens fascinavam tantos, a geração dele e tal, porque eu acredito que seja uma bobagem. Eu fico olhando assim, você ficar discutindo com cada editor, o Stan Lee não ia querer isso de forma alguma. Será que essas pessoas que leem o Stan Lee, elas percebem a magnitude que tem esses personagens? Por exemplo, o Homem-Aranha, talvez o herói mais universal que tenha sido criado, um rapaz que tem problemas financeiros, ele não se dá bem com as garotas, ele chega atrasado, ele pega ônibus atrasado, a tia dele vive com problemas financeiros ou de saúde, o poderoso Thor, aquela luta dele tentar entender os humanos, como o universo dos humanos é diferente de Asgard, Valhalla, que ele chama na Terra. O Quarteto Fantástico, aquela luta da família, mesmo eles sendo família, eles tentam ser heróis. Os X-Men, aquele conceito incrível que eles têm do racismo, né, que é uma ferida até hoje que tem na humanidade. O Homem de Ferro, que ele tem um problema do alcoolismo. O Capitão América, que nunca foi aquela bobagem que a galera fala, mas ele é patriota, que não sei o que. Uma vez eu encontrei com um rapaz, ele falou tanta bobagem do Capitão América. Você vê que esse cara não lê. Quem lê, quem conhece a história do Capitão América a fundo, sabe que o Capitão América não é aquilo. O Capitão América, ele luta por um país melhor, por uma humanidade melhor. As pessoas não entendem isso, é uma coisa que eu fico assim, frustrado. Mas eu entendi, Stanley, eu entendi a sua mensagem. Espero que outras pessoas continuem entendendo, que você pegue novas gerações, que as antigas gerações resgatem o seu trabalho. E o Stan Lee, gente, é um cara assim tão conceituado, vocês que são mais novos, ou talvez mais velhos, talvez não saibam disso. Diretores de outros países sabiam a importância do Stan Lee. Stan Lee era um cara mega querido. Por exemplo, há um diretor francês chamado... Agora meu francês é pé.
Alain Renas, não sei se a pronúncia é essa. Ele era muito fã dos quadrinhos da Marvel, da King Features. Ele foi visitar os estúdios da Marvel, eu acredito, em 70 ou 80. Ele fazia várias citações a quadrinhos em seus filmes, e filme francês é outro ritmo, é pesado, muitos consideram chatos, mas ele tinha essa paixão muito grande pelos quadrinhos. Ele já morreu, já faleceu aí, eu creio que já tem uns 5 anos. Quem conhece, já teve mostra aqui em Brasília. E talvez o mais conhecido dos diretores italianos, já conversei com o Fernando do Arkham Comics, não sei se ele demonstrou interesse, mas se ele puder um dia assistir esses filmes dele, eu fico agradecido. É o Federico Fellini. São revistas que eu vou comentar futuramente. Eu pretendo não mostrar as capas dessas revistas agora. Federico Fellini, talvez o maior diretor italiano, muito fã do Flash Gordon, do Mandrake. Desenhou por anos o Mandrake na Itália. Aqui são fotos. Depois nós vamos mostrar essa revista com mais calma. Mas esse é o Fellini. E você vê o próprio George Lucas. Eu acho que o George Lucas... Acho não, ele deve beber muito ali da fonte do Stan Lee. James Cameron. Não é possível que o James Cameron não tenha lido algumas revistas do Stan Lee quando pequeno. E é isso, eu acredito que a nossa homenagem aqui do Reavaliando é até pequena pelo trabalho que o Stan Lee faz. O próprio Jurassic Park, é impossível aquilo não ser puxado da Terra Selvagem um pouco. Porque quem lê os X-Men sabe que tinha o Sauron, o Magneto, vai lá, ele tenta, né, dominar a Terra, não sei o quê. E é isso, gente. É realmente um vídeo curto, porque a estrela aqui não sou eu, a estrela aqui é o Stan Lee. É um cara que eu gostaria demais de vê-lo, quem sabe no Brasil, mas agora não vai ser mais possível. Eu gostaria demais que tivéssemos uma mostra aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos e na Europa é comum esse tipo de mostra para figuras como Stan Lee. Queria ver os filmes dos anos 40 sendo comentados da Marvel. Tem filmes dos anos 40 da Marvel, os desenhos dos anos 60, a série do Lou Ferrigno. Eu não queria mais ver aquela arrogância que eu vejo nesses centros culturais dessas pessoas, desses produtores que, ao meu ver, não entendem, só estão lá por causa da peixada mesmo. É triste. Mas eu também não vou ficar aqui discutindo essas coisas mesquinhas. Não é o momento disso. Não é o momento disso. Fica, assim, essa homenagem aqui do Reavaliando. Só ver se aqui. Para ele merece. Stan Lee, hoje o Reavaliando existe por sua culpa. Eu não sei se os outros canais vão reconhecer a sua importância. Eu acredito sim, vão ter várias matérias. Eu também não sou ingênuo a esse ponto. Mas está aqui a nossa homenagem do Reavaliando. Muito, muito obrigado. Por favor, só comentários. Se vocês quiserem dar ou não um joinha, perdão, é um direito de vocês, mas passem esse vídeo aqui, porque a dica que eu dou agora é reler. É reler tudo que vocês têm do Stan Lee. Se vocês não têm, vou abaixar esse aqui. Se vocês não têm, vão naquele sebo mais próximo. Mercado Livre, Ponto do Gibi, que eu descobri recentemente, vamos falar dele futuramente. E essa homenagem aqui que nós deixamos mesmo para o Stan Lee. Muito, muito obrigado, senhores, senhoras também. E, Stan Lee, você realmente merece. Você não sabe o tanto que você foi importante aqui para esse canal. Muito, muito obrigado e até o próximo Reavaliando, meus amigos. Stan Lee.